Olá, gente, boa noite. Eu quis fazer essa aula aqui de correção do Enem, porque geralmente a gente quase não tem tempo para fazer essa correção, né? Depois que passa a prova, porque a gente tem muito pouco tempo lá no CEDERJ. Então, eu quis gravar essa aula para tentar corrigir com vocês rapidinho essas questões e fazer alguns comentários a respeito dessa prova, tá? Vou tentar ser breve, mas vou logo avisando que não vai ser tão breve assim, porque tem muita coisa para a gente falar em relação a essa prova. Mas eu já vou adiantar para vocês que eu achei uma prova bem equilibrada. Assim, tinha muita questão de ecologia, que eu já tinha falado para vocês que era um assunto que era bastante cobrado, né, na prova do Enem, e realmente esse ano não foi diferente, eles continuaram cobrando ecologia. Tinha muita coisa que não foi novidade na prova do Enem, era uma coisa que eles já vinham cobrando antes e tudo mais. Óbvio, teve questões difíceis, que eu particularmente achei polêmicas, teve, né, mas elas não foram maioria. A grande maioria da prova estava mais voltada para questões do cotidiano, que provavelmente o aluno ou já ouviu ou já teve contato, tá? Ou questões de assuntos que o Enem costuma cobrar todos os anos. Então eu achei uma prova bem justa, bem equilibrada, e aí eu vou passando as questões com vocês e vou fazendo os meus comentários, tá? Bom, então como eu falei para vocês, o Enem, na hora que ele for corrigir a prova de vocês, ele vai dividir as questões em níveis. Então vai ter aquelas questões de nível fácil, questões de nível médio, questões de nível difícil. E aí, para a gente facilitar o nosso entendimento, né, eu também dividi as questões baseadas em níveis. Da onde é que eu tirei essa classificação? Da minha cabeça, tá bom? Então, vou logo avisando para vocês que o que eu disser nessa aula, as questões que eu disser, não, essa aqui é uma questão de nível fácil. Não necessariamente, na hora de corrigir a questão de vocês, o INEP vai definir como sendo uma questão de nível fácil. Só quem vai saber o que é uma questão de nível fácil vai ser o próprio INEP na hora da correção. Mas a gente que é professor de biologia, que já está acostumado a ver essas questões de Enem todos os anos, a gente tenta ter uma ideia do que é uma questão nível fácil, nível médio e nível difícil. Mas, novamente, a única pessoa que consegue garantir o que é uma questão fácil e o que é uma questão difícil é quem está lá corrigindo a prova, tudo bem? Então, o que eu vou falar aqui é uma percepção minha, mas que não necessariamente vai condizer com a realidade. Então, não necessariamente vão ser classificadas desse jeito que eu classifiquei, tudo bem? Bom, e aí a primeira questão que eu coloquei na questão como nível fácil é a questão 99 da prova amarela. Se o seu caderno de questões for de outra cor, provavelmente a ordem da questão vai estar diferente, né? Mas é essa questão aqui que falou sobre vacina de RNA mensageiro, a vacina do Covid, tá? E aí o texto diz assim pra gente: a tecnologia de vacinas de RNA mensageiro, RNAM, é investigada há anos. Avanços científicos em genética molecular permitiram desenvolver uma vacina para o controle da pandemia da Covid-19, causada pelo vírus de RNA SARS-CoV-2. A vacina de RNA mensageiro tem sequências de genes do vírus. Entretanto, por ser muito instável, o RNA mensageiro deve ser recoberto por uma capa de lipídios que evita a sua degradação e favorece a sua ação. Dessa forma, o RNA mensageiro desempenhará sua função específica, atuando no mesmo compartimento celular de sempre. A imunização produzida por esse tipo de vacina é alcançada por meio de, e aí ele te dá as opções aí. Bom, e aí o que era necessário vocês saberem para responder essa questão, né? Existem diversos tipos de vacinas. Então, por exemplo, tem algumas vacinas que são feitas com um micro-organismo fraco, o micro-organismo enfraquecido. É o caso, por exemplo, da vacina da gripe, que tem que tomar todo ano, né? A vacina da gripe ela é feita com o vírus da gripe, só que é uma versão do vírus mais fraca. É uma versão do vírus que não é capaz de causar uma doença tão forte assim. Né? Então, existem algumas vacinas que usam o micro-organismo, só que numa versão mais fraca. Tem algumas vacinas que não utilizam o micro-organismo inteiro. Elas utilizam só um pedaço desse micro-organismo. Geralmente, esse pedaço é uma proteína, tá? Então, não sei se vocês estão vendo aqui no slide, ó. Mas esse aqui seria um pedacinho desse vírus que a gente está tentando fabricar uma vacina. Então, você pega um pedaço do vírus, injeta lá no paciente,
O paciente, então, ele vai começar a produzir anticorpos contra esse pedaço do vírus e vai ficar protegido contra aquele vírus. Então, tem vacina que é feita dessa forma. Tem algumas vacinas que são muito mais recentes, muito mais novas, né? Que, na verdade, elas utilizam o DNA do vírus. Elas pegam o DNA do vírus, injetam esse DNA lá no paciente que está sendo vacinado, a célula desse paciente pega esse DNA e começa a produzir proteínas do vírus. E aí, consequentemente, como tem proteína do vírus dentro desse paciente, ele produz anticorpos contra aquelas proteínas e então ele fica protegido. Tudo bem? E tem a vacina que ele citou aí no texto, né, que é a vacina de RNA mensageiro, que no caso eles pegam não o DNA, mas o RNA mensageiro desse vírus e injetam na célula do paciente. Quando eles fazem isso, o paciente ele vai começar a pegar esse RNA do vírus e usar a informação desse RNA para produzir uma proteína. Que proteína é essa? A proteína do vírus. Tudo bem? Então, a vacina do RNA mensageiro, o que ela faz? Ela te dá o RNA mensageiro do vírus para que o seu corpo, as suas células, produzam proteínas com base nesse RNA mensageiro. Uma vez que o seu corpo está produzindo proteínas do vírus, ele vai, então, começar a reconhecer essas proteínas como sendo estranhas e vai começar a produzir anticorpos contra essas proteínas, tudo bem? Então, independente do tipo de vacina, se é uma vacina que usa o vírus enfraquecido, se é uma vacina que usa um pedaço do vírus, se é uma vacina que usa um DNA, se é uma vacina que usa um RNA, todas elas têm o mesmo objetivo. O objetivo dessas vacinas é forçar o seu corpo a produzir anticorpos, tudo bem? Todas essas vacinas têm o mesmo objetivo, forçar você a produzir anticorpos, e aí, uma vez que você tem anticorpos, quando você for infectado com aquele vírus, você vai estar, né, protegido contra aquele vírus e a infecção ela não vai ser tão grave assim, tudo bem? Bom, e aí eu coloquei esse esquema aqui só para lembrar vocês daquela aula que nós tivemos de expressão gênica. Então, só para vocês lembrarem, a informação genética ela está no DNA, né? Tanto no nosso DNA como no DNA do vírus. Essa informação ela é passada para RNA mensageiro, em um processo que a gente chama de transcrição. Depois, essa informação do RNA mensageiro ela é utilizada para produzir proteína. Então, lembram do que eu falei para vocês? Que na vacina eu tenho o RNA. Deixa eu pegar aqui essa caneta. Na vacina, então, eu tenho o RNA do vírus. Se na vacina eu tenho o RNA do vírus, as suas células vão pegar essa informação que está no RNA e usar essa informação para produzir a proteína. Proteína de quem? Do vírus, tudo bem? Então, suas células ficam lá produzindo proteína do vírus e isso força o seu sistema imunológico a produzir anticorpos contra essas proteínas do vírus. No caso do vírus da Covid, a proteína que as nossas células produziam era a proteína spike, que é a proteína característica do vírus da Covid, né? Então, essa vacina dá esse RNA mensageiro para as nossas células, a nossa célula produz a proteína spike, e aí o seu corpo reconhece a proteína spike e começa a produzir anticorpos contra ela. Então, era assim que a vacina de RNA mensageiro, que se eu não me engano é a vacina da AstraZeneca, né? Era assim que essa vacina da AstraZeneca ela funcionava. Entregava esse RNA mensageiro para suas células, para forçar as suas células a produzir essa proteína, consequentemente forçar o seu corpo a produzir anticorpos contra essa proteína do vírus. Tudo bem? Então, a resposta que melhor traduz tudo isso que eu acabei de falar para vocês é a alternativa C. Então, a imunização, ela dá certo nesse tipo de vacina, porque acontece o quê? Acontece a tradução do RNA mensageiro em proteína viral, desencadeando a resposta antigênica. Então, o RNA mensageiro que está lá na vacina faz com que suas células traduzam esse RNA mensageiro, produzindo uma proteína do vírus, desencadeando uma resposta antigênica, desencadeando uma resposta imunológica a fim de produzir anticorpos, tá? Vocês vão me perguntar, Lucas, isso é muito específico. Mesmo assim, isso seria considerado uma questão fácil do Enem? Por que eu coloquei como questão fácil?
porque é uma questão que envolve uma história, envolve um contexto, né, que é muito recente. É um contexto de pandemia. A gente acabou de sair da pandemia, não faz nem 2 anos, né? E é um contexto que envolve uma questão que foi muito importante, que foi muito polêmica até na época, que é a questão do funcionamento das vacinas da Covid-19. É uma questão que ficou muito em evidência. Todo mundo na época da pandemia discutia sobre isso, discutia sobre como que funcionava essa vacina. Então, muito provavelmente, até o aluno que não estudou nada de biologia, na época da pandemia, ele deve ter visto alguma coisa em relação a como é que funcionava essa vacina. Por isso é que eu enquadrei essa questão na categoria fácil. Apesar de ser uma questão que depende que você entenda, né, dessa questão da transcrição e da tradução, depende que você saiba como que funciona uma vacina, é uma questão que envolve um contexto que ficou muito em evidência. Então, pode ser que muitos concorrentes de vocês soubessem responder essa questão, mesmo não tendo estudado biologia. Por exemplo, meu pai não terminou o ensino médio. Mas se você perguntar para ele como é que funciona a vacina do Covid, ele sabe te explicar direitinho. Porque na época lá da pandemia, isso passava o tempo todo na televisão. O tempo todo, os meios de comunicação tinham que esclarecer, tinham que desmentir fake news em relação à vacina. Então, meu pai, ele ficou saturado de informação em relação ao funcionamento da vacina. Se você pergunta para ele como é que funciona, ele sabe responder. Então, isso é uma prova, gente, que o Enem, ele não só quer aquele estudante que sabe o conhecimento técnico, né? Conhecimento técnico é importante para fazer o Enem? É. Mas ele também quer o aluno que seja informado. Ele quer aquele aluno que passou por uma pandemia e ficou interessado em descobrir como é que funcionava a vacina que ele estava tomando, né? Ele quer aquele aluno que passou por uma pandemia e ficou interessado em saber como é que o vírus que estava causando essa pandemia funciona. Entendeu? Então, o Enem, ele é uma prova que você tem que ter conhecimento técnico, sim, mas você também tem que ter muito conhecimento de mundo, né? E é isso que talvez falte para alguns alunos na hora de fazer essa prova. Às vezes o aluno tem muito conhecimento técnico, se esforça muito para estudar a teoria, mas não tem interesse em saber, né, aplicações da teoria na prática. E o Enem, vez ou outra, gosta de brincar muito com isso. Vocês vão ver que nessa prova desse ano, inclusive, teve muita questão de conhecimento prático, né? Onde o aluno não necessariamente precisava saber coisas teóricas, e sim conhecimento prático, conhecimento de mundo. Então, isso é muito importante na hora de fazer a prova também, tá? Então, essa aí, a alternativa correta seria a letra C. Vamos lá. Uma outra questão que eu classifiquei aqui nessa categoria de fácil foi a questão 104. E aí, da prova amarela, no caso, né? E aí a questão diz assim: há muito tempo são conhecidas espécies de lesmas do mar, com uma capacidade ímpar, guardar parte da maquinaria das células das algas que consomem, os cloroplastos, e mantê-los funcionais dentro de suas próprias células, obtendo assim parte do seu alimento. Presta atenção, ele já falou uma coisa super importante aqui para você. Ó, ele está falando de lesmas do mar. Lesmas do mar são animais, tá? Nós vimos lá na nossa aula que animal geralmente não faz fotossíntese. Não é uma coisa comum de animal fazer, tá? Só que essas lesmas do mar, ela tem uma coisa especial. Elas mantêm os cloroplastos das algas que elas consomem. Então, essas lesmas comem algas, e no que elas comem algas, elas guardam os cloroplastos dessas algas. E elas não só mantêm esses cloroplastos, como elas também mantêm esses cloroplastos funcionando dentro das suas células. Tudo bem? O que vocês tinham que saber para responder essa questão logo de cara? O que o cloroplasto faz dentro da célula da alga? Qual é o papel do cloroplasto? No que cloroplasto está envolvido? Cloroplasto está envolvido no processo de fotossíntese. Vocês lembram que lá na nossa aula de biologia celular, eu mostrei para vocês uma tabela com várias organelas
e a função delas. Uma das organelas que estava lá naquela tabela era justamente o cloroplasto. E estava lá escrito, cloroplasto, função, fotossíntese, síntese de glicose, produção de glicose nas algas. Tudo bem? E aí a questão vai continuar falando, né? Investigadores portugueses descobriram que essas lesmas do mar podem ser mais eficientes nesse processo do que as próprias algas que consomem. Essa adaptação confere a esse organismo a capacidade de obter primariamente o quê? Como eu falei para vocês, cloroplasto está ligado com fotossíntese. O que é a fotossíntese? É o processo, né, como lá a tia Maria falava no ensino fundamental de vocês, é o processo pelo qual a plantinha produz o próprio alimento. Só que eu disse para vocês que essa definição é uma definição muito vaga. O que seria fotossíntese para a gente que está no ensino médio? Fotossíntese é o processo de produção de glicose nas plantas. Então, na fotossíntese, a planta pega CO2, ela pega água e ela usa isso para produzir o quê? Glicose, C6H12O6 e gás oxigênio. Glicose, gente, isso aqui nada mais é do que carboidrato. Glicose é açúcar, carboidrato. Essa lesma, se ela agora tem cloroplasto, ela agora consegue fazer fotossíntese. Se ela agora faz fotossíntese, ela agora produz glicose. Se ela agora produz glicose, ela tem capacidade de obter o quê? Carboidrato. Então, a alternativa correta é a letra B. Tudo bem? Essa aí é uma questão tranquila, tá? Todo mundo sabe que o Enem, ele costuma cobrar questões de biologia celular. E lembra que eu falei para vocês que aquela tabela que eu passei para vocês na primeira aula de biologia celular, ela ia ajudar vocês a responderem muitas questões de Enem. A maioria das questões de Enem só cobra que o aluno saiba isso. Qual é a organela e qual que é a função dela. Então, você sabendo que o cloroplasto era envolvido na fotossíntese, você já conseguia matar aqui essa questão. Então, é uma questão que exigia um conhecimento técnico de vocês? Sim. Só que é um conhecimento, primeiro, muito simples, e é um conhecimento que praticamente em toda a prova de Enem ela cobra. O Enem cobra isso em quase toda a prova. Então, muito provavelmente, os concorrentes de vocês já estavam vacinados em relação a isso. Então, por isso que eu classifiquei essa questão aí como sendo uma questão fácil, tudo bem? Então, a alternativa correta, letra B. Vamos lá, questão 105. Logo de início a gente já sabe do que vai falar essa questão. É uma questão, ó, de leishmaniose visceral. Eu falei para vocês, né, lá no bloco de ecologia, que uma coisa que o Enem ama cobrar são questões de saúde pública. E quando ele cobra questões de saúde pública, geralmente ele cobra doenças negligenciadas. Vocês lembram que a gente teve uma aula de doença negligenciada, onde eu falei de esquistossomose, eu falei de doença de Chagas, eu falei de febre amarela. Só que no final da aula eu comentei com vocês, gente, olha só, nós falamos de 3 doenças negligenciadas, mas o Enem gosta de cobrar, e ele pode cobrar qualquer uma doença negligenciada. E eu até dei exemplos para vocês. Eu falei, leishmaniose pode ser cobrado, falei de sarampo, né? Falei de HIV, falei de rubéola, se eu não me engano. E eu ainda falei para vocês, não deixem de pesquisar essas doenças em casa. Não deixem de se informar sobre essas doenças. Porque o Enem gosta muito de cobrar sobre esse tipo de coisa. Praticamente toda prova tem uma questão disso, né? E não deu outra. Nessa prova do Enem, eles também cobraram questão de doença negligenciada. Então, isso aqui, o aluno que olhou as provas antigas do Enem, provavelmente ele já estava esperando uma questão de doença negligenciada. Então, ele já pesquisou rubéola, já tinha pesquisado sarampo, já tinha pesquisado leishmaniose. Eu lembro, inclusive, que a gente fez uma questão de leishmaniose em sala de aula. Eu passei para vocês uma questão de leishmaniose. E na época que eu passei essa questão, muitos de vocês me perguntaram o que é leishmaniose. Eu expliquei o que era leishmaniose e eu ainda falei, olha, se vocês não sabem o que é leishmaniose, pesquisem, porque é uma das doenças que é muito cobrada no Enem também, por ser uma doença endêmica do nosso país. Galera do norte e do nordeste tem muito caso de leishmaniose.
Por isso é que o Enem gosta de cobrar esse tipo de doença. Então, o candidato que estudou o padrão do Enem, ele já estava esperando uma questão dessa. Por isso é que essa questão ela foi classificada como fácil também. Foi muito previsível, era óbvio que ia cair uma questão dessa. E o candidato que estava mais preparado, ele já tinha estudado, ele já tinha se informado sobre esse tipo de questão, tá? Então a questão vai falar assim pra gente. A leishmaniose visceral é uma zoonose. Zoonose é uma doença que dá em animais também, tá? Zoo é referente a animal. Causada por um protozoário do gênero Leishmania, que é encontrado em diversos tecidos. Ela é transmitida ao homem de forma indireta, por vetores do ambiente doméstico. Ó, ele já está informando para você que a doença ela é transmitida por um vetor. Vocês lembram que eu falei para vocês que quando a doença é transmitida por um vetor, geralmente é um inseto. É um mosquito, é um barbeiro, como é o caso da doença de Chagas, né? É claro que tem doenças que são transmitidas por vetores que não são insetos. É o caso da esquistossomose, por exemplo. O vetor dela é um caramujo, não é um inseto. Mas a grande maioria das doenças, quando elas têm vetor, o vetor é um inseto, tá? O cão é considerado um importante hospedeiro desse protozoário. Então ele já tá descrevendo para vocês o ciclo da doença. Ele está dizendo, ó, o cão ele é um hospedeiro, ou seja, ele pode ser contaminado por esse protozoário. E esse vetor, que ele não falou qual é, ele pode transmitir essa doença ao homem também. E aí ele continua falando que o cão, ele pode ou não apresentar sintomas dessa doença, como perda de peso, anemia, ferimentos na pele, diarreia, conjuntivite e insuficiência renal. Em uma região que sofre com alta incidência dessa doença, uma campanha no Centro de Zoonoses buscou verificar a presença desse protozoário nos cães para tentar controlar a doença. Em qual material biológico dos cães a presença desse protozoário representa risco de transmissão dessa zoonose? Então vamos lá. Bom, então aqui a gente tem o ciclo dessa doença, que é a leishmaniose, né? O que acontece no ciclo dessa doença? A gente tem um mosquito palha, e aí vamos supor que esse mosquito palha está contaminado. Ele está com esse parasita, né, que a gente chama de leishmania. Aí o mosquito palha contaminado, ele vai lá e pica o cachorro. Para que ele pica o cachorro? Para poder se alimentar, né? Para poder beber o sangue desse cachorro. Só que nisso que ele vai se alimentar do cachorrinho, ele acaba contaminando o cachorro. Aí o cachorro fica com a leishmaniose, fica com a doença. Aí a gente fala que esse cachorro é um reservatório, porque esse parasita, ele vai começar a se proliferar ali naquele cachorro, vai começar a se multiplicar ali dentro daquele cachorro, e esse cachorro ele pode servir de reservatório desse parasita, para esse parasita poder ser transmitido para outros animais, inclusive o ser humano, né? E aí esse cachorrinho infectado, ele pode ser picado, por exemplo, por um mosquito que não estava contaminado. Esse mosquito não contaminado, ele pica esse cachorro para poder beber o sangue dele também. Só que nisso que ele faz isso, ele acaba se contaminando. Depois, esse mesmo mosquito safado, ele foi lá e picou o ser humano. No que ele pica o ser humano, o que vai acontecer com esse mosquito, com esse ser humano? Ele vai ser contaminado por essa doença também, ok? Então, vamos pensar o seguinte. Se o mosquito veio para cá, picou o cachorro para poder se alimentar, acabou contaminando o cachorro. Aí depois, esse outro mosquito aqui que não estava contaminado, picou o cachorro para poder beber o sangue dele e foi contaminado também. Se tudo isso aconteceu, toda vez que esse mosquito tem contato com o sangue do cachorro, ou ele transmite, ou ele pega essa doença, isso significa que aonde que vai estar o protozoário, gente? Ele está presente aonde? No sangue desses animais. Porque se quando o mosquito ele pica esse animal para poder se alimentar de sangue, ele pega a doença, isso significa que esse protozoário está presente no sangue, tudo bem? Então, em qual material biológico a presença desse protozoário representa risco de transmissão? No sangue. Porque é o sangue que o mosquito vai lá picar para poder se alimentar, tudo bem? E ele acaba se contaminando quando ele chupa esse sangue do cachorro. Tudo bem, gente?
Então, por que eu classifiquei como sendo uma questão fácil? Porque é uma questão de um assunto que não é novidade. É um assunto que era muito previsível de ser cobrado. Então, muito provavelmente, a maioria dos estudantes que estavam se preparando para a prova estavam preparados para uma questão assim, tá? Bom, outra questão que eu classifiquei como fácil, questão 107. E por que eu classifiquei essa questão como sendo fácil, gente? O mesmo motivo da questão anterior. Previsibilidade, tá? Essa questão aqui ela foi muito previsível. Lembram que eu falei para vocês? A gente teve o bloco de fisiologia, né? Nesse bloco de fisiologia, a galera do extensivo no caso, né? Nesse bloco de fisiologia, nós tivemos sistema digestório, sistema endócrino e sistema reprodutor. E o que eu falei para vocês? O Enem ele não costuma cobrar questões de fisiologia. Mas quando ele cobra de um desses três sistemas. Ou o digestório, ou o endócrino, ou o reprodutor. E essa questão 107 é justamente uma questão de quê? Sistema reprodutor. Então, vocês conseguem perceber que é muito previsível tudo que eu falei para vocês em sala de aula, ó, isso aqui pode cair na prova. O Enem costuma cobrar isso aqui. Caiu nessa prova. Então, se é previsível, muito provavelmente os concorrentes de vocês que estavam se preparando e notaram esse padrão do Enem, eles estavam preparados para uma questão dessa, que é uma questão previsível, tá? O que a questão 117 vai falar pra gente? Muitas mulheres sofrem com desconforto nos dias que antecedem a menstruação, a chamada tensão pré-menstrual, é a TPM, né? Entre outros sintomas, podem ocorrer alterações de humor. Atualmente, acredita-se que os sintomas são resultados da queda da concentração do neurotransmissor serotonina, que, por sua vez, está relacionada com a diminuição na produção dos hormônios ovarianos, estrogênio e progesterona, observada nessa fase do ciclo feminino. Então, ele já está falando para a gente, ó, o que acontece no período da menstruação? Uma diminuição na produção dos hormônios estrogênio e progesterona. Então, essa diminuição brusca desses dois hormônios femininos, ele causa uma desregulação nesse neurotransmissor lá do cérebro, que é o neurotransmissor responsável pelo sentimento de felicidade. Então, por isso que mulheres, durante o período de TPM, elas se sentem muito estressadas, tá? Porque você tem uma queda nesses hormônios ovarianos e essa queda desses hormônios acabam mexendo com esse neurotransmissor que está associado com o sentimento de felicidade. Tudo bem? A redução na produção desses hormônios, nessa fase, está relacionada com o quê? Então, ele está perguntando por que esses hormônios, ó, estrogênio e progesterona, eles diminuem nesse período de menstruação. Aí ele dá algumas explicações. Letra A, regressão do corpo lúteo ovariano. Letra B, diminuição na produção de ocitocina. Letra C, liberação do gameta feminino na ovulação. Letra D, aumento nos níveis de hormônios LH e FSH. Ou letra E, elevação nos níveis sorológicos de adrenalina. Então vamos lá. Vocês devem lembrar, lá na nossa aula de sistema reprodutor, que eu falei para vocês sobre o sistema reprodutor feminino, né? E aí eu falei para vocês, olha, o ciclo da mulher, ele é um ciclo de mais ou menos 28 dias. Na primeira metade do ciclo, deixa eu pegar a canetinha aqui, na primeira metade do ciclo a gente tem o óvulo da mulher, olha só, crescendo, se desenvolvendo. No que ele se desenvolve, ele produz o hormônio estrogênio. Estão vendo aqui, ó, essa curvinha em azul? Então, o hormônio estrogênio ele é produzido conforme o óvulo vai crescendo, tudo bem? Só que chega um determinado momento, mais ou menos na metade desse ciclo, no 14º dia, que esse óvulo ele é liberado. É o fenômeno que a gente conhece como ovulação, tudo bem? O que é a ovulação? É a liberação do óvulo. Então, a mulher libera esse óvulo para ele poder ser fecundado aqui nesse 14º dia. E aí, como eu falei para vocês, fica uma capinha. Deixa eu pegar aqui o apontador de laser. Então, esse óvulo aqui está sendo liberado, só que sobra uma capinha desse óvulo. Estão vendo aqui?
essa capinha ela se fecha e forma uma estrutura que a gente chama de corpo lúteo. O que essa estrutura corpo lúteo faz? Ela produz progesterona. Então, por isso que na segunda metade aqui desse ciclo, a gente vai ver essa linha amarela da progesterona aumentando. Essa progesterona é produzida pelo corpo lúteo. E aí, qual que é a função desse estrogênio e da progesterona? Eu comentei com vocês. A função do estrogênio e da progesterona é ir nutrindo o útero da mulher. É ir deixando esse útero mais robusto, é ir deixando esse útero, a parede desse útero mais grossa, mais bem nutrida. E por que ela faz isso? Para poder receber o bebê. Ela acha todo mês que vai receber um embrião ali. Então ela nutre bem a parede do útero para poder receber esse bebê. Só que chega um determinado momento que o corpo da mulher fala assim, pô, a gente já está aqui quase no fim do ciclo, não chegou bebê nenhum. Se não chegou bebê nenhum, qual é o sentido de eu continuar produzindo essa progesterona aqui? Se não vai chegar bebê nenhum. E aí o que ela faz? Ela regride esse corpo lúteo. Esse corpo lúteo que estava aqui produzindo progesterona, ele começa a desaparecer. No que ele começa a desaparecer, a quantidade de estrogênio e de progesterona vai lá embaixo. Ocorre uma queda desse estrogênio e da progesterona. Quando eu tenho uma queda muito grande desse estrogênio e da progesterona, ocorre o fenômeno que a gente conhece como menstruação. Então, essa queda nesses níveis hormonais é o start, é o sinal que o corpo da mulher precisa, que é para ela começar a se livrar daquele monte de útero, né, que ela desenvolveu ali para receber o bebê, porque aquilo ali não vai servir de nada para ela, tudo bem? Então, qual seria a resposta aqui? O que explicaria essa queda hormonal? É a letra A, regressão do corpo lúteo ovariano, tudo bem? Então, a queda da progesterona e do estrogênio ela é dada pela regressão daquele corpo lúteo ovariano que eu mostrei para vocês. Então, vocês viram que é uma questão fácil, por quê? Eu falei para vocês que era um assunto que poderia ser cobrado na prova, que quando eles cobram isso, geralmente eles vão na parte de reprodutor ou na parte de digestório, né? E realmente não foi diferente. Nessa prova eles realmente cobraram a mesma coisa, tá? Então, o aluno que estudou a prova do Enem, que estava preparado, ele com certeza acertou essa aí, porque é uma coisa muito batida do Enem cobrar, tá? Duas coisas do Enem, de ser muito batido para o Enem cobrar. Ciclo hormonal feminino e métodos de prevenção de ISTs e gravidez. Duas coisas super batidas do Enem cobrar dentro desse assunto, tá? Vamos lá, questão 117 da prova amarela. Uma cafeteria adotou copos fabricados a partir de uma composição de 50% de plástico biodegradável, reciclado biodegradável, né? Ó. Então, ele está dizendo que 50% do copo é reciclado e biodegradável. O que significa biodegradável, gente? É uma coisa que consegue ser degradada facilmente na natureza. Então, por exemplo, o plástico que a gente usa hoje em dia, ele não é biodegradável. Ele fica 1000 anos lá no ambiente, tá? Mas tem alguns tipos de plástico novos que estão sendo produzidos agora, que eles são feitos para serem biodegradáveis. Então, eles conseguem ser degradados facilmente na natureza. Então, biodegradável significa isso, que o plástico não vai ficar 1000 anos ali se decompondo no ambiente. Ele vai ser degradado muito fácil, tá? Então, esse copo, ele é feito 50% desse plástico e 50% de casca de café. Casca de café também é biodegradável. Também é um material que se degrada facilmente na natureza, porque é orgânico, tá? O copo é reutilizável e retornável, pois o material, semelhante a uma cerâmica, suporta a lavagem. Embora ele seja comercializado a um preço considerado alto, quando comparado ao de um copo de plástico descartável, essa cafeteria possibilita aos clientes retornarem o copo sujo e levarem o café quente servido em outro copo, já limpo e higienizado. O material desse copo oferece também o conforto de não esquentar na parte externa. Ó. Então, outra vantagem. O copo oferece o conforto de não esquentar na parte externa. Então, o cliente, quando ele vai segurar lá o copo com café quente, ele não se queima porque esse copo não esquenta na parte externa. Aí ele pergunta, quais as duas vantagens que esse copo apresenta em relação ao copo descartável? Gente, essa aí era uma questão mamão com açúcar. Era uma questão de interpretação. Era você olhar para o que ele disse no texto e responder baseado no que ele disse. Ó.
ele já falou quais são as vantagens para a gente. Primeiro, é um copo feito de 50% plástico reciclado biodegradável, 50% casca de café. Então, qual que é a vantagem desse copo? Ele não vai jogar um plástico que não é biodegradável na natureza. Ele não vai jogar na natureza um plástico que vai ficar lá acumulando 1000 anos. Essa é a primeira vantagem, ele já disse pra gente. Qual que é a segunda vantagem? Ele falou aqui no final, o copo oferece também o conforto de não esquentar na parte externa. O cliente não vai se queimar quando ele segurar esse copo com um café quente, né? Todo mundo que já colocou café quente naquele copo descartável de plástico sabe que aquele copo fica muito quente quando você coloca café, né? Logo, essa também seria uma vantagem. Então, é uma questão que basicamente ele já te deu a resposta. A alternativa correta seria a letra D. A vantagem desse copo é ter baixa condutividade térmica, por isso que ele diz que ele não esquenta na parte externa, porque ele tem baixa condutividade térmica, e ele reduz o resíduo não biodegradável na natureza. O plástico ele não vai ficar lá 1000 anos se acumulando na natureza, tá? Essa aí era uma questão que até o candidato que não estudou biologia, ele conseguiria ler esse texto, que nem é um texto grande, e saber responder essa aí. Então, essa aí é uma questão considerada fácil também por conta disso, tá? Você não precisa de nenhum conhecimento muito técnico para poder responder essa questão. Tudo bem? Vamos lá. Questão 123. Outra questão também mamão com açúcar, tá? O número de abelhas encontra-se em declínio em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil, sendo que vários fatores contribuem para o colapso de suas colmeias. Nos Estados Unidos, bombas de sementes de espécies vegetais nativas têm sido utilizadas para combater o desaparecimento desses insetos. Então, para não deixar as abelhas desaparecerem, lá nos Estados Unidos eles estão criando bombas que jogam sementes de várias espécies nativas, né, de várias plantas nativas. Elas são pequenas bolinhas recheadas com sementes, adubo e argila. Quando são arremessadas e ficam expostas a sol e chuva, germinam até mesmo em solo pouco fértil. E aí ele pergunta, esse método contribui para a preservação das abelhas? Por quê? Gente, parece até que vocês adivinham o que vai cair na prova. Porque eu lembro que lá no polo de Nova Iguaçu, na nossa aula de revisão para o Enem, uma aluna citou aquele filme, B-Movie, né? Não lembro que aluna que foi, mas ela citou o filme B-Movie na aula de revisão do Enem. E nós falamos exatamente disso, sobre o que falava o filme B-Movie. Lá nesse filme, na animação, ela mostra exatamente isso. Do filme, né? Para quem não viu, já vou dar um spoiler, né? Mas desse filme, as abelhas elas entram em greve, porque elas descobrem que os humanos roubam o mel delas, né? E elas entram em greve. No que elas entram em greve, as flores começam a morrer, porque como nós vimos, as abelhas elas são importantes para o processo de polinização, né? Então várias plantas começam a desaparecer nessa greve das abelhas. Só que aí tem um plot twist que as abelhas percebem que elas pararem de trabalhar é tão perigoso que até elas próprias podem ser extintas se elas pararem de trabalhar. Isso por quê? Porque as abelhas, elas vão na flor não porque elas gostam de visitar a flor, não porque elas acham bonitinho visitar a flor. Elas visitam a flor para pegar comida, para pegar néctar. Então, esse método que eles apresentaram aí pra gente, ele preserva as abelhas por quê? Porque aumenta a oferta de alimento. Quanto mais planta eu tenho no ambiente, mais flor eu vou ter. Se mais flor eu tenho no ambiente, mais néctar eu vou ter. Se eu tenho mais néctar, eu tenho mais alimento para a abelha conseguir se alimentar. Se eu tenho muito alimento para a abelha, mais difícil vai ser dela ser extinta. Tudo bem, gente? Essa aí era também tranquilíssima, gente. Bem tranquilo. A maioria das pessoas sabe que a abelha se alimenta de néctar da flor. Então, mesmo aquele aluno que não estudou biologia, ele conseguiria responder essa questão aí. Então, também era uma questão bem tranquila da prova de vocês. Tudo bem? Vamos lá, questão 124. Outra questão que eu também achei genial.
Inclusive, vocês, como eu falei para vocês, né? Parece até que vocês adivinham o que vai cair na prova. Porque lá no polo de queimados, eu lembro que no finalzinho da aula, o Gabriel comentou sobre isso no final da nossa aula de revisão. Na véspera do Enem, o Gabriel fez uma pergunta relacionada a isso. Ele perguntou sobre essa questão das pessoas colocarem prego, né, dentro do feijão. As pessoas antigas, né, colocavam prego dentro do feijão e perguntando por que elas faziam isso e tudo mais, se isso tinha algum perigo e etc. Quando eu vi essa questão, eu só lembrei do Gabriel ter perguntado isso na véspera do Enem. Então, quem prestou atenção na pergunta do Gabriel nessa prova, nessa aula de véspera do Enem, conseguiu tranquilamente responder aí essa questão, tá? Então, a questão fala assim pra gente. Os mais antigos cozinhavam o feijão na panela de ferro a fim de acabar com a palidez dos seus filhos. Ó, essa é a primeira pista que ele te dá. Ele fala de acabar com a palidez. É alguma coisa que causa palidez nas pessoas. Alguns chegavam até a colocar um prego enferrujado nesse cozimento para liberar o ferro contido nele. Então as pessoas faziam isso para encher o feijão de ferro. Sabe-se que esse elemento pode ser encontrado na sua forma metálica ou iônica, sendo essencial para a manutenção da vida humana. Essas estratégias citadas eram utilizadas com o objetivo de quê? Gente, palidez, falta de ferro, não tinha outra opção para prevenir a anemia, letra B, tá? Então, as pessoas faziam isso a fim de liberar o ferro presente na panela de ferro, no prego, né? Para prevenir a anemia ou para tratar a anemia, né? Então, isso aqui também era uma questão que o aluno nem precisava ter estudado biologia. Alguns alunos com o próprio conhecimento de mundo, conversando com os pais, conversando com os avós, poderiam tranquilamente responder uma questão dessa. Minha avó, se você lesse essa questão aqui para ela conseguiria responder. Entendeu? Então, é aquilo que eu estava falando para vocês. O Enem, ele gosta de fazer isso. Algumas questões são muito específicas, muito técnicas. Mas tem outras que o Enem gosta de brincar um pouco com essa coisa do conhecimento de mundo do aluno. Então, só do aluno ter curiosidade de saber essas coisas, por que as pessoas antigas colocavam prego na comida, né? O que eles buscavam com isso, só do aluno ter essa curiosidade de tentar entender esse raciocínio, ele já matava uma questão dessa. Vocês conseguem perceber? Então, essa aí, com certeza, seria classificada como uma questão fácil. Eu tenho quase que certeza que a grande maioria dos candidatos vai conseguir acertar aí essa questão. E é uma questão que vocês tinham que tomar cuidado para não errar, porque muito provavelmente o concorrente de vocês vai acertar essa questão, tá? Bom, questão 132. Essa aí é um outro exemplo de questão previsível. É uma questão que tem conhecimento técnico. Você precisa saber de alguma coisa para responder essa questão. Só que é uma questão extremamente previsível. Lembram que eu falei para vocês? Eu enchi o saco de vocês o ano inteiro. Quando a gente teve aula de ecologia, toda a aula que passava eu perguntava para vocês: gente, olha, nós não vamos ter tempo de ter aula de ciclo biogeoquímico. Visitem a página do Moodle, porque lá tem o conteúdo de ciclo biogeoquímico explicadinho. Então visitem lá o Moodle, olhem a aula de ciclo biogeoquímico, principalmente ciclo do nitrogênio, porque ciclo do nitrogênio o Enem adora cobrar. Quando ele não cobra em geografia, ele cobra em biologia. E tá aqui, ó, ciclo do nitrogênio. Né? Falei para vocês que sempre é cobrado, quase todo ano, e tá aqui, ó. Tá aqui a questão que não me deixa mentir. Ciclo do nitrogênio, tá bom? Então, era uma questão que é classificada como fácil, não porque ela não precisa de nenhum conhecimento prévio. Ela precisa. Você precisa conhecer ciclo do nitrogênio para responder ela. Só que ciclo do nitrogênio é uma coisa muito batida em prova do Enem. Todo ano cai. Então, o estudante, principalmente aquele estudante que já fez 2 ou mais provas do Enem, ele já está saturado desse assunto. Provavelmente ele já sabe ciclo do nitrogênio e já está preparado para isso aqui. Então, é uma questão que é classificada como fácil por conta disso, tá? Então, a questão fala assim pra gente: o ciclo do nitrogênio é composto por várias etapas, conforme a figura,
sendo cada uma desempenhada por um grupo específico de micro-organismos. Então, ele mostra aqui algumas etapas do ciclo do nitrogênio, sendo que ele numera essas etapas de 1 a 4. O ciclo do nitrogênio é composto por várias etapas. Repetiu aqui, né? Repetiu aqui o enunciado. Se o grupo dos micro-organismos decompositores fosse exterminado, qual dessas etapas não ocorreria? Primeira coisa que a gente teria que pensar para responder essa questão. O que é micro-organismo decompositor? Micro-organismo decompositor são os fungos e bactérias. São aqueles micro-organismos responsáveis por decompor a matéria orgânica morta. Então, toda vez que planta ou animal morre, os fungos e as bactérias elas vão lá naquela carcaça e vão começar a apodrecer aquela matéria orgânica. Por que fungos e bactérias fazem isso? Para devolver os nutrientes que formam essa carcaça para o solo, tá? Então, o papel dos micro-organismos decompositores é reciclar os nutrientes, devolvendo eles para o solo. Tudo bem? Primeira coisa que você precisava pensar antes de responder essa questão. Depois, você ia buscar aí na sua mente as etapas do ciclo biogeoquímico, que eu tenho certeza que eu enchi o saco de vocês durante o ano todo e que não é possível, vocês devem ter visto o ciclo biogeoquímico em algum momento. Inclusive, nós chegamos a resolver questões de ciclos biogeoquímicos em sala de aula, né? Quando nós tivemos lá nosso bloco de ecologia, nós tivemos 3 questões de ciclos biogeoquímicos na lista e de ciclo do nitrogênio, né? Na aula de revisão do Enem, tinha uma questão de ciclo do nitrogênio também, que era aquela questão do discurso do Prêmio Nobel lá de Química. Era uma questão de ciclo do nitrogênio. Eu até reforcei para vocês. Se for para estudar alguma coisa essa semana, estuda ciclo biogeoquímico, ciclo do nitrogênio, porque provavelmente vai cair. E caiu, tudo bem? Então, no ciclo do nitrogênio, ó, o que a gente tem aqui no ciclo do nitrogênio? A gente tem essa fase aqui, tá? Que envolve, ó, os decompositores. O que os decompositores fazem aqui nessa fase? O animalzinho ou a planta, eles jogam para fora suas excretas, né? Então, por exemplo, o animal, ele faz xixi, ele faz cocô aqui nesse ambiente. O que os decompositores vão fazer? Eles vão começar a pegar os nutrientes que estão nesse cocô, nesse xixi, e devolver para o solo. E eles vão devolver para o solo na forma de amônia. Tudo bem? É isso que os decompositores vão fazer. Além disso, o que esses decompositores também vão fazer? Quando esse animalzinho aqui morrer, quando esse coelho morrer, quando essa planta aqui morrer, a carcaça desses seres vivos vão ficar no ambiente. E aí o que esses decompositores vão fazer? Vão devolver os nutrientes que formam essa carcaça de volta para o solo. E eles vão devolver na forma de amônia também, tá? Então, o papel dos decompositores no ciclo do nitrogênio é pegar os nutrientes das excretas, é pegar os nutrientes das fezes, é pegar os nutrientes de matéria orgânica morta e devolver para o solo, né, na forma de amônio. Se vocês olharem aqui nesse esquema, ele está mostrando isso exatamente aqui, ó, nessa etapa 2. Nessa etapa 2, o que a gente tem? Os detritos, tudo bem? O que seriam detritos? Seriam as fezes, seriam o xixi desse animal, seria a carcaça desse animal morto, e a gente vê nessa etapa número 2, esses detritos sendo transformados em amônia, igual a gente viu lá no esquema do slide anterior, tudo bem? Então, se os decompositores fossem exterminados, qual etapa não ocorreria? A etapa de número 2, que é a etapa feita pelos decompositores. Tudo bem, gente? Então, por que seria uma questão fácil? Novamente, porque é um assunto batido. Todo ano o Enem cobra ciclo do nitrogênio. Então, o candidato que estudou a prova do Enem sabia que poderia cair ciclo do nitrogênio. Muito provavelmente cairia. Então, a maior parte dos candidatos provavelmente estava preparado para uma questão dessa, tá? Bom, agora a gente vai entrar nas questões de nível médio, né? Como eu falei para vocês, questões de nível médio são aquelas que você já precisava de um conhecimento prévio para poder fazer, ou são questões de temas que não são tão óbvios assim. Então, por exemplo, ciclo biogeoquímico é um tema óbvio, né? Questões de sistema endócrino é um tema óbvio.
questões de ecologia é um tema super óbvio, né? Mas tem algumas questões de temas que não são tão óbvios assim. Então, a gente vai ver agora essas questões que eu particularmente classifiquei como de nível médio. Primeira questão que a gente vai ver é a questão 103 da prova amarela. A questão fala assim, ó, um garoto comprou vários abacates na feira, mas descobriu que eles não estavam maduros o suficiente para serem consumidos. Sua mãe recomendou que ele colocasse os abacates em um recipiente fechado, pois isso aceleraria seu amadurecimento. Com certa dúvida, o garoto realizou essa experiência. Colocou alguns abacates no recipiente e deixou os demais em uma fruteira aberta. Surpreendendo-se ele, percebeu que os frutos que estavam no recipiente fechado amadureceram mais rapidamente. Gente, isso aqui, ó, também é conhecimento prévio, tá? Também é uma questão que buscou brincar com o conhecimento de mundo do aluno. A maior parte das pessoas já deve ter ouvido a mãe ou a avó falar exatamente isso. Tá com o abacate verde em casa? Enrola o abacate no jornal. Ou então banana, né? Tá com banana verde em casa? Enrola a banana no jornal que ela vai amadurecer, né? E o que o Enem está pedindo de vocês? Que vocês saibam explicar por que essa banana, por que esse abacate amadurece quando você enrola ele no jornal ou quando você guarda ele dentro de um recipiente fechado, tá? E aí ele pergunta, a aceleração desse processo é causada por acúmulo de quê? Gás etileno? Redução da umidade do ar? O aumento da concentração de CO2? Diminuição da intensidade luminosa? Isolamento do contato com O2 atmosférico? Gente, e aí por que eu classifiquei essa questão como sendo de nível médio? Porque apesar de ser uma questão que brinca com o conhecimento de mundo de vocês, não é uma coisa óbvia para todo mundo, tá? Nem todo mundo sabe qual é o motivo pelo qual, quando você enrola lá a banana no jornal, ela amadurece mais rápido. Qual é o motivo disso? Quando você enrola a banana ou o abacate num jornal, essas frutas, elas produzem um hormônio, tudo bem? Nós temos hormônios. As frutas, as plantas também têm. E aí, um dos hormônios que essa fruta produz é o gás etileno, tá? Qual que é o papel do gás etileno nas frutas? Promover o amadurecimento. Então, quando você enrola essas frutas lá no jornal, essas frutas continuam produzindo gás etileno e o acúmulo desse gás etileno ali naquele jornal faz com que a banana ou o abacate continue amadurecendo mesmo estando fora do pé. Então, esse processo de amadurecimento é dado por acúmulo de gás etileno, tá? Então, a nossa resposta aí é a letra A. Como eu falei para vocês, eu classifiquei como sendo uma questão de nível médio, porque nem todo mundo sabe da existência do gás etileno. Nem todo mundo sabe que é isso que causa o amadurecimento das frutas, né? No entanto, o Enem quer, como eu falei para vocês, selecionar aquele candidato que é curioso com o mundo à volta dele. Então, você poderia até não saber de início por que o abacate amadurece quando você enrola ele no jornal. Mas o Enem quer selecionar aquele aluno que está curioso, que é curioso e que provavelmente já perguntou para o seu professor, que provavelmente já pesquisou lá na internet por que é que isso acontece com o abacate quando a gente enrola ele no jornal. Então, apesar de ser um conhecimento que nem todo mundo tem acesso, o Enem faz isso propositalmente para selecionar aquele estudante que tem curiosidade para saber como é que funciona, né, o mundo que ele vive, como é que funciona o mundo em que ele está inserido, tudo bem? Então, essa seria uma questão de nível médio. Uma outra questão que eu também acho que seria classificado como nível médio seria essa questão da síndrome de Down, que é a questão 120. A questão fala assim pra gente: a síndrome de Down é uma alteração genética associada à trissomia, trissomia do cromossomo 21, ou seja, o indivíduo possui 3 cromossomos 21 e não um par. Então, tri vem de 3, né? Então, por que se chama trissomia? Porque ao invés de ter um par de cromossomos 21, o indivíduo tem um trio de cromossomos 21, né? Isso ocorre pela união de um gameta contendo um cromossomo 21
com um gameta possuidor de 2 cromossomos 21. Então, por exemplo, quando eu tenho um óvulo que tem 2 cromossomos 21 e ele se junta com um espermatozoide que só tem um cromossomo 21, eles vão formar um bebê que tem 3 cromossomos 21, tudo bem? E aí esse bebê que tem 3 cromossomos 21 nós chamamos de síndrome de Down, tudo bem? Embora normalmente as mulheres com síndrome de Down sejam estéreis, em 2008, no interior de São Paulo, uma delas deu à luz a uma menina sem a síndrome de Down. Então ele já está dizendo para a gente que é possível que uma pessoa com síndrome de Down tenha um filho que não tenha síndrome de Down, tudo bem? Sabendo disso, um jovem casal, ambos com essa síndrome, então os dois têm a síndrome de Down, procuram um médico especialista para aconselhamento genético, porque querem ter um bebê. O médico informa ao casal que, com relação ao cromossomo 21, os zigotos formados serão: letra A, todos normais; letra B, todos tetrassômicos. Olha só, trissomia, ele falou pra gente, é quando eu tenho 3 cromossomos 21. Se tri são 3, tetrassômicos seria um indivíduo que tem 4 cromossomos 21, tudo bem? Então, tetra é referente a 4. Então, seria um indivíduo que tem 4 cromossomos 21 ao invés de um par. Letra C, apenas normais ou tetrassômicos. Letra D, apenas trissômicos ou tetrassômicos. Ou letra E, normais, trissômicos ou tetrassômicos. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a gente está resolvendo essa questão. Normalmente, o número normal de cromossomos na espécie humana é 46. A gente cansou de falar isso em sala de aula. Só que, quando eu tenho um processo de meiose acontecendo, essa célula que tem 46 cromossomos, ela forma 4 células filhas, cada uma com 23 cromossomos, né? Então, essas células com 23 cromossomos, elas vão ser quem? Espermatozoide no homem e óvulo na mulher. Então, é o processo pelo qual nós formamos os gametas, tudo bem? Então, o espermatozoide e óvulo tem sempre 23 cromossomos, ok? Essa figura que está aqui do lado é só para vocês verem o que eu falei para vocês e o que está explicando lá no enunciado, né? Então, eu falei para vocês que um ser humano normal, ele tem 46 cromossomos. Se vocês contarem cada bastãozinho desse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se vocês contarem todos esses, no final vocês vão perceber que o total de bastõezinhos aqui é 46, que é o número normal de cromossomos dos seres humanos. Então, cada bastãozinho desse aqui é um cromossomo, tudo bem? Só que esses 46 cromossomos, eles ficam dispostos em duplinhas. Eles ficam dispostos em pares, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, a gente tem o par número 1, que tem esses 2 cromossomos, tudo bem? Depois, a gente tem o par número 2, que tem esses 2 cromossomos. Depois, a gente tem o par número 3, que tem 2 cromossomos também. O par número 4, o par número 5 e por aí vai, tudo bem? E nós temos, ó, o par 21, que geralmente tem 2 cromossomos também. Estão vendo ali? Que o par 21, ó, tem 2 bastõezinhos bem pequititinhos, mas tem 2 bastõezinhos. Esse é o normal, é um ser humano que é normal, tá? No caso da pessoa que tem síndrome de Down, ela não tem 46 cromossomos, ela tem 47. Isso porque ela tem um cromossomo a mais. Estão vendo aqui? E por que essa pessoa tem um cromossomo a mais? Que cromossomo a mais é essa que ela tem? Lembram que eu falei para vocês que os cromossomos eles estão em pares, ó? 1, 2, 3, 4. Cromossomo 5, cromossomo 6. E eles estão dispostos sempre em duplinhas. Então, duplinha número 1, duplinha número 2, duplinha número 3, duplinha número 4. Nas pessoas que têm síndrome de Down, na duplinha 21, que era para ser uma dupla, né? Ele, ao invés de ter uma dupla, ele tem um trio. Estão vendo aí? Então, tem deixa eu pegar o apontador ali. Então, ele tem 1, 2, 3 bastõezinhos aqui nesse grupo, ao invés de ter só 2.
É por isso que a gente chama de trissomia 21, porque ao invés de ter uma duplinha, essas pessoas com síndrome de Down têm 3 cromossomos 21, tudo bem? E aí esse cromossomo que está a mais, que está sobrando, é esse que a gente vê aqui sobrando também, quando a gente fala que essas pessoas têm 47 cromossomos. Então, ao invés de ter 46, a pessoa que tem síndrome de Down tem 47. Se ela tem 47, quando ela for fazer lá a meiose, ela não vai mais fazer a meiose daquele jeito que a gente viu no slide anterior. No slide anterior, a célula que tinha 46 cromossomos gerava 4 células filhas, cada uma com 23 cromossomos. Só que o indivíduo que tem síndrome de Down, ele tem um cromossomo sobrando. O que vai acontecer, então? Ela vai produzir 4 células filhas, uma com 24, aliás, 2 com 24 cromossomos e 2 com 23, tudo bem? Então, a pessoa que tem síndrome de Down, ela vai produzir espermatozoide e óvulo desses dois tipos, ou com 24 cromossomos, ou com 23, tudo bem? Essa célula aqui, esse espermatozoide ou esse óvulo que tem 24 cromossomos, ele vai ter 24 por quê? Porque ele vai ter um cromossomo 21 extra. Já a célula dele que for produzida com 23, ele vai ter um número normal de cromossomos 21, tudo bem? Eu acho que no próximo slide isso vai ficar claro. Eu falando assim, pode parecer que está meio confuso, mas no próximo slide vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer, tá? Então, como eu falei para vocês, ó, uma mulher que tem síndrome de Down, ela tem um cromossomo 21 sobrando, né? Vamos supor que é esse cromossomozinho aqui do canto, ela tem esse aqui sobrando. Na hora de produzir óvulo, essa mulher pode produzir um óvulo com 24 cromossomos, né? Por que com 24 cromossomos e não 23? Porque na hora de formar o óvulo dela, ela produziu um óvulo com 2 cromossomos 21 e não um só, tudo bem? Então, é um óvulo com 24 cromossomos, sendo que tem 2 do cromossomo 21. Ou essa mulher, ela também pode produzir um óvulo com 23 cromossomos, que é a quantidade normal. Se esse óvulo tem a quantidade normal, isso significa que o óvulo dessa mulher só tem um cromossomo do grupo 21, que é o normal, tudo bem? No homem, a mesma coisa. O homem ele pode produzir um espermatozoide com 24 cromossomos, e aí ele pode ter 24 cromossomos porque ele tem 2 cromossomos 21, tá? No espermatozoide dele, ou ele pode produzir um espermatozoide com 23 cromossomos, que é o número normal. E por que é o número normal? Porque esse espermatozoide dele só tem um cromossomo do grupo 21, tudo bem? Então, a gente tem diversas possibilidades aí. Uma mulher que tem síndrome de Down, ela pode produzir um óvulo normal. Um óvulo com 23 cromossomos, sendo que só um é do grupo 21. Um homem com síndrome de Down pode produzir um espermatozoide normal também, com 23 cromossomos, sendo um do cromossomo 21. Quando eles se juntarem, eles vão formar um embrião normal, um embrião com 46 cromossomos, sendo que desses 46 cromossomos, 2 cromossomos são do grupo 21, que é o normal, tá? Então, nesse caso aqui, nessa primeira possibilidade, um casal onde os dois têm síndrome de Down, e acontece isso aqui que a gente acabou de descrever, eles vão ter um filho e o filho é normal, tudo bem? É um filho com 46 cromossomos, sendo que 2 desses cromossomos são do grupo 21. Então, esse filho aqui não vai ter síndrome de Down, porque ele não tem a trissomia 21. Ele não tem 3 cromossomos do grupo 21. Como ele só tem 2, ele é uma criança normal, tá? Mas pode acontecer uma segunda possibilidade. Pode ser que a mulher produza um óvulo com 24 cromossomos, sendo que desses 24 cromossomos, 2 são cromossomos do grupo 21. E aí pode ser que o marido dela, que tem síndrome de Down, ele produza, né, um espermatozoide que é um espermatozoide normal, com 23 cromossomos, sendo que desses 23 cromossomos, um cromossomo só é do grupo 21, né? 24 com 23 dá 47, tudo bem? Então, o embrião, resultado disso aqui, vai ter 47 cromossomos. Sendo que desses 47 cromossomos, como é que vai estar lá o cromossomo do grupo 21? Se a mulher tem 2 cromossomos do grupo 21 e o homem
geram um espermatozoide com só um, 2 mais 1, eles vão ter uma criança com 3 cromossomos do grupo 21. Então, essa criança aqui, gerada nesse exemplo, ela vai ter síndrome de Down. Por que ela vai ter síndrome de Down? Porque nessa possibilidade que a gente acabou de falar, ela tem 3 cromossomos do grupo 21. Como ela tem a trissomia, ela vai desenvolver a síndrome de Down. Tudo bem? Deu para entender, gente? Então, no primeiro caso que nós vimos no slide anterior, se vocês não entenderem, voltem lá a gravação no slide anterior. No primeiro caso que nós vimos, era um óvulo com 23 cromossomos e um espermatozoide com 23. 23 com 23 dá 46. É um embrião normal, tá? Nesse aqui, nós temos um óvulo com 24, né, que tinha 2 cromossomos do grupo 21, se encontrando com o espermatozoide que tinha 23. 24 com 23 dá 47 cromossomos. Já não vai ser um embrião normal, tudo bem? Em relação ao cromossomo do grupo 21, o óvulo tinha 2 cromossomos e o espermatozoide tinha um só. 2 com 1, 3. Seria, então, um embrião com 3 cromossomos do grupo 21. Por isso é que seria um embrião com síndrome de Down, tudo bem? Agora, pode acontecer uma terceira possibilidade. Então, gente, vocês conseguem que a gente tem 3 possibilidades. A gente tem a possibilidade do filho ser normal, a gente tem a possibilidade do filho apresentar a síndrome de Down e a gente tem a possibilidade do filho ter 48 cromossomos, que é aquele último exemplo que eu falei para vocês, que é o exemplo que não vai para frente. A alternativa que melhor informa isso para a gente é a alternativa E. Então, elas podem ter filhos normais, tá? É o caso daquela primeira possibilidade que nós vimos, que resultava em uma criança com 46 cromossomos. Nós podemos ter um filho com síndrome de Down, que são esses trissômicos que nós vimos aqui, tá? A segunda possibilidade que nós vimos. E a terceira possibilidade, que são os tetrassômicos, que é aquele que nem vai para frente. A mulher acaba tendo um aborto espontâneo. Tudo bem? Então, a alternativa é. Lucas, achei isso muito difícil. Como é que você classificou essa alternativa, essa questão, como sendo uma questão média e não uma questão difícil? Porque uma vez que o aluno entendia o que era trissomia, entendia como é que se distribuíam os cromossomos, etc., ele conseguia responder essa questão de boa. Então, eu tenho para mim que muita gente vai conseguir responder essa questão. Pode ser que esteja errado, tá? Mas eu tenho para mim que vai ser uma questão a ser considerada como média mesmo. Não chega a ser uma questão óbvia, não chega a ser uma questão super fácil, mas também não é uma questão mega difícil, impossível de ser feita. Nessa prova que vocês fizeram, tinha outras questões muito mais difíceis do que essa, tá? Vamos lá, questão 125. A utilização de tecnologia nuclear é um tema bastante controverso, por causa do risco de acidentes graves, como aqueles ocorridos em Chernobyl, em 1986, em Goiânia, em 1987, e em Fukushima, 2011. Apesar de muitas desvantagens, como a geração de resíduos tóxicos, a descontaminação ambiental dispendiosa em caso de acidentes e a utilização em armas nucleares, a geração de energia nuclear apresenta vantagens em comparação com outras fontes de energia. A geração dessa energia tem como característica, gente, olha só, por que essa questão aí foi considerada como uma questão média? Essa questão era considerada como média, gente, porque não necessariamente o aluno precisava estudar a fundo biologia para conseguir responder uma questão dessa, tá? Não precisava estudar a fundo química da energia nuclear para conseguir resolver uma questão dessa. É uma questão que tratava muito mais sobre conhecimento de mundo do aluno do que qualquer outra coisa, tudo bem? Hoje em dia, por exemplo, você tem documentários que falam sobre esses acidentes de usinas nucleares. Você tem uma série, né? A série que conta a história de Chernobyl. Você tem documentários, você tem um monte de informação, de fontes de informação, onde você pode obter informações importantes para você responder uma questão dessa. Então, era uma questão que avaliava muito mais o conhecimento de mundo do aluno do que uma questão onde você necessariamente precisava saber um conhecimento específico, tá? Dito isso, eu vou salientar mais uma coisa para vocês. Nós tivemos ao longo do ano várias orientações acadêmicas especiais. Lembram disso?
Uma das orientações que nós tivemos foi uma orientação de energia. Aí lembram que a gente encheu o saco de vocês? Gente, leiam os textos. Leiam os textos da orientação acadêmica especial. Né? São textos muito informativos. Tem muita informação para vocês montarem repertório para uma redação. Tem muita informação para vocês conseguirem responder questões de Enem, de UERJ. Então, lá no textinho da orientação acadêmica sobre energia, tinha informações que ajudavam vocês a responderem isso aqui. Então, a galera que lia os textos da orientação acadêmica especial, com certeza tiraram essa questão ali de letra. Além disso, né, em alguns polos, a gente comentou na própria orientação de energia sobre as vantagens da energia nuclear. A gente explicou o que era energia nuclear e as vantagens dela, tá? O que vocês tinham que se atentar a essa questão? A essa palavra aqui, ó, vantagens. Ele quer uma vantagem da energia nuclear em comparação com as outras fontes de energia. Então, o que não for vantagem, eu já corto, tá? Então, por exemplo, letra B, promover o aumento do desmatamento. Desmatamento é vantagem, gente? É vantagem aonde? Não é vantagem. Então, ó, letra B, eliminada. Contribuir para a produção da chuva ácida. Chuva ácida é vantagem? Claro que não. Chuva ácida é problema ambiental. Então, letra C, ó, eliminada. D, emitir gases tóxicos que são lançados no ambiente. Isso é vantagem aonde, gente? Não é. Letra D, eliminada também, tá? Sobrou aí, ó, duas. Formar resíduos facilmente recicláveis. Ou letra E, produzir calor sem o consumo de combustíveis fósseis. São duas coisas vantajosas, né? Formar resíduos facilmente recicláveis é uma vantagem. Produzir calor sem o consumo de combustíveis fósseis também é uma vantagem. Então, a gente fica entre A e E. Como é que a gente mata essa charada, gente? O que é uma energia nuclear? É você usar a energia que sai de uma fusão nuclear ou de uma fissão nuclear, se não me engano, né? Para você usar essa energia para converter essa energia em energia elétrica, tudo bem? Então, você usa a energia dessas reações nucleares para converter em energia elétrica, tá? Uma das características da energia nuclear, ele mesmo fala, ó, é a geração de resíduos tóxicos, é a geração de material radioativo, tá? É uma das características da energia nuclear. Logo, a letra A não tem como ser possível, gente. Não tem como você reciclar material radioativo. Não tem como você fazer um artesanato com material radioativo. Não tem como você usar esse material radioativo para nada. Então, o que é feito com o lixo radioativo gerado nas usinas nucleares? A gente tampa esse material radioativo dentro de uma cápsula que consegue isolar esse material e a gente esquece esse material ali naquela cápsula até esse material perder a radioatividade dele. Então, você não recicla esse material radioativo. Você, na verdade, isola esse material para ele não contaminar o ambiente, tá? Mas, na verdade, você não faz nada com ele. Você só isola ele para ele não contaminar o ambiente. Mas não tem como reciclar. Não tem como você fazer, por exemplo, um vaso, um artesanato, né? Um vaso de planta usando lixo radioativo. Isso é impossível, tá? Então, a letra A, ela está errada, tá bom? Então, a principal vantagem da energia nuclear é você produzir calor, produzir energia, sem o consumo de combustíveis fósseis. Então, inclusive, tem até um grupo de ambientalistas que sugere, né, que as pessoas parem de usar fontes de energia que consomem combustíveis fósseis, como, por exemplo, as termoelétricas, né, que queimam carvão para produzir energia elétrica. Então, esses ambientalistas sugerem que você pare de usar a termoelétrica e, no lugar, comece a usar usinas nucleares no lugar. Porque é uma energia que, pasmem, é considerada uma energia muito mais limpa do que, por exemplo, a termoelétrica. E por quê? Porque a termoelétrica, você queimar carvão para gerar energia, joga muito CO2 na atmosfera. E CO2 é um gás do efeito estufa. Já a usina nuclear não emite nenhum gás do efeito estufa. Ela só gera lixo radioativo, mas não gera nenhum gás do efeito estufa. Então, pasmem, acreditem se quiser, isso é até uma coisa controversa, né, de falar,
mas a usina nuclear ela é considerada, sim, uma energia mais limpa do que, por exemplo, a termoelétrica que consome os combustíveis fósseis. Tudo bem? Então, a alternativa correta é a nossa letra E, tá? Produzir calor sem o consumo de combustíveis fósseis. Bom, questão 127. As aves apresentam dois tipos de músculos em seus corpos, vermelhos e brancos. Árvores migratórias, gente, olha só, já começa aqui ele te dando a pista. Árvore migratória. O que é uma árvore migratória? É uma árvore que uma ave que quando chega em determinada época do ano, ela migra, ela vai para outra região, tá? Então é uma ave que a gente já tem que saber. Ela tem que se movimentar muito, ela tem que voar por bastante tempo, tá? É essa a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça. Então, aves migratórias, como garças, gansos, patos selvagens, têm músculos vermelhos bem desenvolvidos, ó, com ampla rede de vasos sanguíneos. Então, por que esse músculo é vermelho? Porque ele tem uma ampla rede de vaso sanguíneo. Ó, já comecem a conectar uma coisa com a outra. É uma ave que se mexe muito, tem que bater muita asa para migrar. É uma ave que, por consequência, também tem muito músculo vermelho. Músculo vermelho que tem muito vaso sanguíneo, é muito irrigado, tá? Já comecem a conectar as informações. Nas viagens por grandes distâncias, tais músculos são fundamentais, pois favorecem a... Então, vamos lá. Bom, gente, e aí o que você tinha que fazer para responder essa questão? Associar essas informações que ele está dando para você, né? Ele fala que essas aves migratórias têm esses músculos vermelhos bem desenvolvidos, com ampla rede de vaso sanguíneo. O que automaticamente você tinha que pensar? Por que esse músculo vermelho tem ampla rede de vaso sanguíneo? Por que ele é necessário ali? Bom, se a ave tem que ficar batendo o asa o tempo todo, ela gasta muita energia, ela se mexe muito, ela, né, precisa de mais nutrientes ali naquela área que está se esforçando mais. É por isso que ela tem um músculo vermelho bem desenvolvido, porque se o músculo vermelho tem alta quantidade de vaso sanguíneo, consequentemente chega mais nutriente ali naquele músculo. Se chega mais nutriente, chega oxigênio ali naquele músculo também. Então, por isso que essa ave migratória, estou cismando com árvore hoje, é por isso que essa ave migratória, ela tem que ter esses músculos vermelhos bem desenvolvidos, para levar bastante oxigênio para essa musculação, para essa ave conseguir oxigenar esses músculos que gastam muita energia. Então, qual que é a alternativa que melhor sugere isso, esse raciocínio? A letra B, tá? Então, esses músculos, eles são fundamentais. Por quê? Porque eles levam, como eles são muito irrigados, né, tem muito vaso sanguíneo, ele leva muito oxigênio para esses músculos e são músculos que gastam muita energia. Logo, o metabolismo corpóreo nesses músculos é elevado. Tudo bem, gente? Então, letra B por conta disso. Então, é uma questão que não era nem tão difícil assim. Eu nem sei se eu consideraria ela como uma questão média, tá? Tá, assim, entre média, fiquei até em dúvida se colocava entre média ou fácil. Mas, assim, eu acredito que pode ser que muita gente não faça essa associação entre a questão da irrigação por vasos sanguíneos e o metabolismo corpóreo elevado. Além disso, eu vi muita gente discutindo em relação a essa questão. Tem muita gente que acha que talvez o gabarito não seja B, tá? Então, todas as correções que eu vi, eles apontavam o gabarito como sendo B, mas eu vi muitos colégios contestando esse gabarito como sendo B também, né? Muitos colégios falavam que, por exemplo, poderia ser a letra... deixa eu ver. A letra E também, capacidade de voo em grandes altitudes. E aí eles deram toda uma explicação de por que pode ser a letra E, né? Então justificaram que, não, nem toda ave migratória tem músculos vermelhos bem desenvolvidos. Nem toda ave migratória tem metabolismo corpóreo elevado. Algumas têm metabolismo corpóreo lento, né? Então, eles justificaram que talvez a letra B ela estaria errada por conta dessas exceções, né? E aí, qual é a certa? Não sabemos, só vamos saber quando o Enem mesmo liberar o gabarito definitivo, tá? Mas assim,
Eu particularmente acho que quem fez essa questão queria que o estudante marcasse letra B. Pode ser que seja uma questão mal formulada e no final das contas eles até venham a anular? Pode ser. Mas eu acredito, né, que talvez quando sair o gabarito definitivo possa ser a letra B mesmo que eles coloquem. Tudo bem? Mas existe essa polêmica de alguns professores falando que talvez a que estaria correta e não a letra B e por aí vai. Então, fiquem preparados para surpresas nos próximos capítulos também, tá bom? Bom, questão 131. Essa aí eu achei uma questão um pouco estranha, né? Não era uma questão difícil, mas foi uma questão estranhamente específica que o Enem colocou. A questão fala assim pra gente: a biorremediação designa tratamentos que usam organismos para reduzir a quantidade de substâncias tóxicas no ambiente ou degradá-las em substâncias não tóxicas ou de menor toxicidade. Então, para vocês entenderem o meu raciocínio de por que eu achei essa questão estranha, olha lá, ele está falando para a gente que existe uma coisa chamada biorremediação, que é quando você usa um organismo para tratar um ambiente que está poluído, com alguma substância tóxica, etc. Para que você usa esse organismo? Ou para reduzir a quantidade de substâncias tóxicas no ambiente, ou para degradá-las em substâncias não tóxicas, ou para transformar essas substâncias tóxicas em substâncias de menor toxicidade. Ele mesmo fala no enunciado que tem essas três possibilidades: reduzir a quantidade de substâncias tóxicas, degradá-las ou diminuir a toxicidade, tá? Vamos lá. Uma planta aquática, o aguapé, tem sido utilizada para biorremediação de ambientes contaminados por metais tóxicos. Sabe-se que esses poluentes serão captados para dentro do corpo do vegetal. Dentro do corpo do vegetal, esses contaminantes serão o quê? Letra A, digeridos por enzimas. Letra B, acumulados nos tecidos. Letra C, eliminados pelos estômatos. Letra D, metabolizados por glândulas. Ou letra E, utilizados como fonte energética, tá? Vamos lá. No primeiro momento, assim que eu li a questão, eu falei, putz, letra B, né? Acumulados nos tecidos. Então, você coloca lá essa planta na água que está contaminada com metal tóxico, essa planta vai acumular aquilo nos tecidos, né? E aí o metal tóxico que estava contaminando a sua água vai deixar a água e vai passar para essa planta. Ela vai funcionar como se fosse um filtro, né? E realmente, eu vi todo mundo comentando, fazendo o gabarito comentado, né, da prova do Enem, todo mundo colocou letra B também, que esse contaminante vai ser acumulado do tecido. Só que, prestem atenção, no próprio enunciado, ele fala para a gente que tem mais possibilidades, né? Pode usar o organismo para reduzir a quantidade de substâncias tóxicas, degradá-las ou transformá-las em substâncias de menor toxicidade. Depois eu pesquisei sobre essa planta e eu vi que no caso específico dessa planta, realmente o papel dela é acumular esse metal tóxico nos tecidos dela. Então, nesse cenário específico que ele descreveu para a gente, realmente seria a letra B, né? A planta, ela acumularia nos tecidos, certinho. Só que vocês concordam comigo que a menos que o aluno conhecesse essa planta ou tivesse lido alguma coisa a respeito desse assunto, ele só conseguiria marcar a letra B, ter certeza que é a letra B, se ele conhecesse a planta ou se ele soubesse que ela é usada especificamente nesse contexto. Então, vocês concordam comigo que é uma coisa extremamente específica, extremamente, assim, detalhada para o Enem cobrar? Por isso é que eu coloquei na categoria de média. Eu ouvi muita gente na internet falar que era uma questão fácil. Mas, gente, não é uma coisa óbvia. Se o próprio enunciado está dizendo que tem mais possibilidades, que a planta ela pode ser utilizada, por exemplo, para degradar substância não tóxica, substâncias tóxicas, né? Transformar em substâncias de menor toxicidade, se ela própria dá outras possibilidades, você poderia facilmente confundir com outras alternativas. Você poderia, por exemplo, achar que era a letra A, que a planta tinha alguma enzima que degradava essas substâncias tóxicas.
Você poderia, por exemplo, marcar a letra D também. Não, D não, por causa das glândulas, né? Mas você poderia, por exemplo, marcar, sei lá, achar que a planta utilizava isso no metabolismo energético dela também. Poderia marcar a letra E, né? Difícil, né? Mas poderia também se confundir com a letra E. Então, vocês concordam assim, que é uma coisa extrema... Tá certo a questão, gabarito provavelmente é letra B mesmo. Mas vocês concordam que é uma coisa extremamente específica para nem cobrar? Eu não gostei muito dessa questão. Né? Muita gente dizendo que acertou, feliz que acertou essa questão, mas eu particularmente não gostei muito dela, não. Eu achei uma coisa muito específica para você cobrar em prova do Enem. Né? Se ele cobrasse de qualquer outra forma essa questão, eu acharia legal. Mas querer que o aluno saiba que existe uma planta chamada aguapé e que essa planta é utilizada num processo chamado biorremediação e que ela acumula metal pesado nos seus tecidos, é demais. É muita coisa, é muito detalhe. Nenhum aluno vai saber disso, né? Pode ser que eu esteja errado, porque eu vi muita gente na internet comentando que acertou pelo gabarito preliminar. Mas eu ainda assim acho uma questão polêmica, uma questão problemática deles cobrarem na prova. E aí a gente passa agora para as questões que foram o pesadelo de muita gente nessa prova, que foram o castigo do monstro da galera aí nessa prova, tá? Primeira questão, então, que a gente vai falar é a questão 100 da prova amarela, que era uma questão que falava de reprodução, sistema reprodutor, tá? O enunciado da questão vai falar assim pra gente: a fertilização in vitro, na fertilização in vitro, espermatozoides são adicionados aos gametas femininos retirados de uma mulher. Então, fertilização in vitro é aquele processo que, geralmente, aqueles casais que não conseguem ter pelo método tradicional, eles vão nessa clínica, né? E aí a clínica faz a fertilização fora do corpo da mulher. E depois só insere na mulher o embrião já fecundado, tá bom? Então, isso que é fertilização in vitro. Após o período de incubação, a fecundação é favorecida pela ação de enzimas. Então, tem enzimas que favorecem a fecundação. Em um procedimento realizado, observou-se que nenhum dos gametas femininos foi fertilizado. E, posteriormente, verificou-se que havia sido adicionado equivocadamente, então, por um erro, foi adicionado ali no momento da fertilização um coquetel de inibidores de enzimas do acrossomo. Então, o que vocês tinham que pensar? Provavelmente essas enzimas têm um papel muito importante na hora da fecundação. Porque quando você colocou um coquetel de inibidores dessas enzimas, não houve fecundação. Então, essas enzimas têm um papel muito importante, né? No lugar de um dos nutrientes constituintes do meio de cultura. O coquetel de inibidores impediu o quê? Vamos lá. Para responder essas questões, vocês teriam que saber 3 coisas, tudo bem? Primeiro, vocês teriam que saber o que é um acrossomo. Para vocês, do PVS, isso não seria um problema, porque nós resolvemos uma questão de biologia celular em sala de aula, onde eu mencionei para vocês o que era um acrossomo. Eu falei para vocês, olha, nos espermatozoides, tem uma região que fica bem na pontinha do espermatozoide, que é uma bolsinha, que carrega várias enzimas. Essas enzimas elas são importantes para digerir lá a parede de proteção do óvulo, para o espermatozoide conseguir entrar e fecundar esse óvulo propriamente dito. Essa parte está tranquilo. Acrossomo é uma coisa que a gente vê no ensino médio e pode ser cobrado no Enem, tá? O que eu achei sacanagem, que eu acho que não é normal você cobrar numa prova de Enem, é isso aqui. Você tinha que saber também o nome das camadas do óvulo que a mulher produz. Então, o óvulo ele é formado por várias camadas. A camada mais externa, de fora, é chamada de corona radiata. Essa camada do meio aqui é chamada de zona pelúcida. E o óvulo mesmo é só essa parte aqui de dentro, ó. E, meu Deus, que troço torto. Mas vocês entenderam, né? Mas o óvulo é só esse negócio aqui de dentro, tá? O resto é tudo camada de proteção desse óvulo. Corona radiata, zona pelúcida, etc. Qual que é a função desse acrossomo que eu estou mostrando aqui para vocês? Digerir essa corona radiata e digerir essa zona pelúcida. Mas por que eu achei sacanagem isso? Gente, eu não sei que colégio é esse que o pessoal do INEP estuda, que a galera do ensino médio sabe o que é uma corona radiata e uma zona pelúcida.
Eu dei aula para ensino médio e eu nunca vi, eu como professor, nunca dei na aula de reprodução o nome das camadas desse óvulo. Nunca dei. Nunca dei. E nunca vi aluno de ensino médio nenhum saber disso. Então, assim, não sei se é um erro, talvez na hora da escola definir a ementa, alguma coisa assim. Mas eu, particularmente, só fui aprender o que era corona radiata e zona pellucida na faculdade, nas minhas aulas de embriologia. Então, para mim, eu acho extremamente pesado você cobrar de um aluno do ensino médio que ele saiba o que é corona radiata e zona pelúcida. Mas o Enem, né, na sua superioridade, vamos dizer assim, ele decidiu que ele pode cobrar. E ele cobrou, tá? Tanto que a resposta era justamente a letra D. O coquetel de inibidores impediu a passagem do espermatozoide pela corona radiata e pela zona pelúcida, tá? Então você tinha que saber o que era um acrossomo, qual era a função de um acrossomo e saber o que era uma corona radiata e uma zona pelúcida, para conseguir responder essa. Eu acho que quase nenhum estudante vai saber o que é isso. Os estudantes que acertaram isso, a grande maioria, eu acredito que acertou no chute. Então, não é uma questão que eu espero que tenha um grande número de acertos. Pode ser que eu esteja errado? Pode. Mas eu acho que vai ser uma questão classificada como difícil, tá? Mas é letra D aí a resposta. Questão 109 da prova amarela. Durante a evolução das plantas, ocorreu uma transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, graças ao surgimento de algumas estruturas que as tornaram independentes da água. Esse fato permitiu maior dispersão desse grupo de seres vivos, sendo possível observá-los em diferentes ambientes na atualidade. Qual estrutura possibilitou a independência da água para a fecundação dos seres vivos citados acima? Essa aí eu considerei como difícil, porque é uma questão de botânica. Botânica é um conteúdo complicado, porque não é um conteúdo que a gente costuma ter no ensino médio. Quase não dá tempo da gente dar botânica no ensino público. Então, assim, eu também não sei quem é que fala lá pro INEP, não sei se eles têm noção do que é que os estudantes efetivamente têm no ensino médio. Porque parece que existe uma desconexão entre o que os professores passam e o que o INEP está cobrando na prova. E aí uma dessas desconexões é isso aí. Ele cobra botânica, um assunto que quase nunca dá tempo da gente dar, né? Na prova do Enem, na prova de avaliação do ensino médio. Então, assim, eu coloquei categorizado como difícil, porque eu acredito que é uma questão difícil sim, tá? Como eu falei para vocês lá na nossa aula de revisão de botânica, que foi bem genérica, foi bem superficial, não deu tempo de eu informar todas as informações de botânica para vocês, eu falei que a evolução das plantas aconteceu no sentido de quê? De tornar elas independentes da água. Nós falamos sobre isso. Então, durante a evolução das plantas, apareceram várias estruturas que tornaram essas plantas cada vez mais independentes do ambiente aquático. Ele está perguntando qual é a característica associada com fecundação. Olha só, prestem atenção. Ele quer uma característica associada com fecundação que possibilitou a independência da água das plantas. Tudo bem? E aí ele te dá várias alternativas. Fruto, esporo, semente, tubo polínico, vaso condutor e por aí vai. Qual é a palavra-chave para resolver essa questão? Fecundação. Você tinha que marcar alguma coisa que está relacionado com fecundação. Era alguma coisa que está relacionada com esse processo. Então aí a gente já consegue eliminar alguns. Fruto está relacionado com fecundação? Não. Fruto está relacionado com dispersão de sementes. O fruto, ele se forma depois da fecundação. Então, o fruto ele não é importante para a fecundação. Então, a gente já elimina o fruto. Semente é importante para a fecundação? Não. Apesar da semente ter sido uma estrutura que possibilitou a independência da água, não é uma estrutura associada com fecundação. É uma estrutura associada com sobrevivência daquele embrião, né, que já foi fecundado, daquele embrião, no ambiente, né? Como eu falei para vocês lá na aula, a semente ela protege o embrião de seca, protege o embrião
de ambientes que não sejam tão favoráveis e tudo mais. Então, ele traz uma independência da água do embrião, mas ele não é importante para a fecundação. Por isso é que a letra C estaria eliminada, tá? Letra E, vaso condutor. Vaso condutor foi uma estrutura que possibilitou a independência de água? Sim, mas também não está relacionada com fecundação. Por isso que a letra E ela estaria eliminada. Aí a gente tem dois casos, né? A gente tem esporo e a gente tem tubo polínico. O que é o esporo? O esporo é uma forma de resistência, é uma forma reprodutiva de resistência das plantas. Então, quando as plantas elas estão num ambiente que não é favorável para elas, elas produzem esporos para elas conseguirem sobreviver, elas manterem o material genético delas intacto ali naquele ambiente. Então, o esporo ele não está relacionado com fecundação, por isso que ele também estaria eliminado. Então, a alternativa correta aí seria D, tubo polínico. Aí vocês vão me perguntar, Lucas, que raio é tubo polínico? Nunca ouvi falar nisso. Pois é, nem vocês, nem a maioria dos estudantes de ensino médio. Por isso que eu acho que é uma questão que muita gente vai errar, tá? E o que é tubo polínico? O tubo polínico, ele é produzido a partir do grão de pólen, tá? Então, quando a florzinha lá solta o grão de pólen, esse grão de pólen encontra isso aqui, gente, é a parte central da flor, tá? Deixa eu mudar para o laser aqui para vocês conseguirem ver o que eu estou apontando. Isso aqui, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, é aquela parte central da flor, que é a parte feminina. E o grão de pólen seria como se fosse, né, a parte masculina, entre aspas, chegando ali na parte feminina. Tudo bem? Então, o grão de pólen, quando ele encontra aqui essa parte feminina, ele vai produzir essa estrutura aqui, esse tubo longo, que a gente chama de tubo polínico. O que esse tubo vai fazer? Ele vai levar, ó, como vocês estão vendo aqui embaixo, o gameta feminino, o gameta masculino dessa planta para ele promover a fecundação. Então, o tubo polínico, ele permitiu a fecundação, sim ou não? Por isso, a resposta é a letra D. Tudo bem? E o que isso tem a ver com independência de água? Porque antigamente, ó, as plantas que não têm tubo polínico, elas têm uma dependência muito grande da água para conseguirem se reproduzir. Já as plantas que têm tubo polínico, elas já são mais independentes da água. Então, por exemplo, pinheiros, as árvores grandes, né, que a gente vê aqui no ambiente terrestre, pinheiros, as árvores frutíferas, etc., todas elas têm tubo polínico. Então, elas têm uma independência maior da água, tá? Elas não precisam da água para poder se reproduzir. Tá bom? Então, por isso que é a letra D. Questão 111. Também uma questão de botânica, né? Uma questão que eu simplesmente acho que muitos alunos também não vão conseguir responder. Primeiro que o Enem, ele nunca cobrou esse assunto de botânica. Ele cobrava botânica, mas ele cobrava coisas muito específicas de botânica. Agora, nessa prova, eu estou percebendo que ele está se aprofundando cada vez mais dentro de botânica, né? Ele está subindo cada vez mais o sarrafo dentro da área de botânica. Então, provavelmente, isso deve ser uma tendência para os próximos anos, tá, gente? Então, galera que pretende fazer o Enem ano que vem, né? Que acha que foi muito mal esse ano e quer fazer ano que vem, ou sei lá, né? Pode ser que a pessoa realmente tenha que fazer ano que vem e tudo mais. Então, quem já está pensando em fazer ano que vem, pelo que eu estou vendo, é uma tendência do Enem. Botânica apareceu de uma forma mais contundente na prova em 2018. E aí todo mundo achou que era uma exceção, todo mundo achou que naquele ano o Enem tinha surtado e colocado botânica do nada na prova. Só que desde 2018, consistentemente a prova vem trazendo questões de botânica. E não só vem trazendo questões de botânica, como vem trazendo questões de botânica cada vez mais difíceis. Então eu acho que isso é uma tendência para os próximos anos. Provavelmente a prova do Enem nos próximos anos, um dos assuntos que vai ser mais cobrado vai ser questões de botânica. Tudo bem? Então, essa questão aí é mais uma questão de botânica. Ó. Ele fala, Bartimão é o nome popular de uma árvore cuja casca é utilizada para fins medicinais. Essa casca é constituída principalmente por dois tecidos vegetais, periderme e floema. Eu lembro que eu falei, não lembro agora qual turma, qual polo, de floema com vocês. Né? Eu falei para vocês que floema era uma espécie de vaso condutor. Ou seja, ele transportava algumas substâncias dentro das plantas, né? Eu vou explicar no próximo slide melhor o que seria esse floema.
Aí ele começa contando, né? A extração da casca tem levado à morte de muitos indivíduos dessa espécie, quando o corte retira um anel completo ao longo da circunferência do tronco. Aqueles que têm parte da casca retirada sem completar essa circunferência podem sobreviver. Então, o que ele está dizendo? Quando você tira um círculo da casca toda dessa árvore, a árvore morre. Quando você tira só uma parte da casca dessa árvore, ela não morre, ela consegue sobreviver. A morte desses indivíduos, decorrente da retirada do anel completo da casca, é provocada pela interrupção do quê? Vamos lá. Eu lembro que eu falei em alguma turma, não lembro agora qual foi, sobre xilema e floema, né? Não lembro qual foi a turma, se foi no intensivo, extensivo. Sei que em alguma aula vocês me perguntaram qual era a diferença e tudo mais, e eu expliquei, né? E aí, como eu falei para vocês, as árvores, as plantas, elas têm dois tipos de vasos condutores. Imaginem que os vasos condutores é como se fossem os vasos sanguíneos das plantas. E aí a gente tem o xilema, né? O vaso condutor do tipo xilema, e o vaso condutor do tipo floema. Qual é a diferença entre elas? É o tipo de coisa que eles transportam. Então, o xilema, ele vai transportar a seiva bruta, que é basicamente água e sais minerais, e o floema vai transportar seiva elaborada, que é a glicose. Então, aqui na imagem a gente tem em vermelho o xilema, e em azulzinho aqui, bem delgadinho do lado de fora, a gente tem o floema. Então, o que o xilema vai fazer? Quando a raiz da planta absorver água e sais minerais, essa água e sais minerais é transportado pelo xilema. É transportado para quem? Para todas as células do corpo dessa planta. Tudo bem? Já quando a folha fizer a fotossíntese e produzir glicose, o floema pega essa glicose e transporta para as outras partes dessa planta, que é o que a gente chama de seiva elaborada. Tudo bem? Só que se vocês perceberem, o xilema e o floema, eles têm diferença de distribuição. Então, o xilema, ele se localiza mais no meio aqui do tronco, né? O floema, ele se localiza mais na periferia do tronco, mais no canto. Então, o que acontece se você tira a casca? Você tira uma parte do floema. E se você retira uma circunferência inteira da casca, um círculo inteiro desse tronco, você retira basicamente todo o floema que está passando ali naquele local. Se você tira basicamente todo o floema que está passando ali naquele local, essa planta, então, ela não consegue transportar glicose, por exemplo, para essa parte de baixo, depois dessa circunferência. Se ela não transporta glicose para essa parte de baixo, essas raízes aqui e esse tronco vão começar a morrer, porque eles não estão recebendo a glicose deles. Tudo bem? Então, a retirada dessa circunferência, ela acaba impedindo a nutrição dessa parte de baixo aqui do tronco, impedindo o transporte, né, de glicose para essa parte de baixo aqui do tronco. E aí eu coloquei só uma imagem aqui para vocês verem essa retirada da casca que eu falei para vocês. Então, quando você faz essa retirada aqui da circunferência, que a gente chama de anel de Malpighi, né, a parte de baixo aqui da planta ela pode morrer porque ela para de receber glicose. E aí, consequentemente, né, se ela para de receber glicose, essa parte aqui acaba morrendo e, consequentemente, o resto da planta também morre, tá bom? Então, a alternativa correta aí é a letra E. Então, você interrompe a nutrição das raízes quando você faz esse corte da circunferência. Eu acho que é uma questão difícil. Primeiro, porque é uma questão de botânica. Segundo, que o Enem nunca tinha cobrado, eu pelo menos nunca, não lembro, né, de nenhuma edição, que o Enem cobrou anel de Malpighi. É uma questão de anel de Malpighi. Esse tipo de questão é muito cobrado na UERJ. A UERJ gosta muito de cobrar esse tipo de coisa. O Enem nunca tinha cobrado. Primeira vez que eu estou vendo. Então, eu acho que muito estudante não estava preparado para responder uma questão dessa. Por isso que eu acho que provavelmente vai ser uma questão classificada como difícil, tá bom? Questão 13, gente. Essa aqui eu também achei... O estudante poderia até conseguir responder a questão, mas eu achei uma questão complicadinha. A questão 13 vai falar assim pra gente. O título do texto, né? Avaliação de substâncias genotóxicas. O ensaio de micronúcleos, e aí vamos grifar, porque esse é o cerne da questão, né?
O ensaio de micronúcleos é um teste de avaliação de genotoxicidade que associa a presença de micronúcleos, pequenos núcleos que aparecem próximo ao núcleo das células, com lesões genéticas. Os micronúcleos são fragmentos de DNA encapsulados provenientes do fuso mitótico durante a divisão celular. Ele já deixa implícito aqui pra gente que só vai existir micronúcleo em que momento? Na divisão celular. Tudo bem? A gente só vai ver esse micronúcleo quando eu tiver processo de divisão celular. Ok? Só pelo nome, micronúcleo, por ele falar, ó, lesão genética, por ele falar que o micronúcleo são fragmentos de DNA encapsulados, o estudante já poderia eliminar um monte dessas questões alternativas aqui, né? Ele pergunta, os micronúcleos se originam de quem, né? Só por ele falar, ó, lesão genética, DNA encapsulado, divisão celular, você já poderia eliminar lisossomo, ribossomo e mitocôndria, que não tem nada a ver com essa história, tá? Tem nada a ver com genética, tem nada a ver com DNA encapsulado, tem nada a ver com isso. Então, você já elimina essas três. Aí o estudante poderia ficar em dúvida no nucleolo e na letra E, cromossomos. Por que o estudante pensaria do nucleolo? Porque, ó, micronúcleo, nucleolo, tudo a ver, né? A sonoridade da palavra é parecida. Então, o estudante que não sabia o que era um micronúcleo, nunca tinha ouvido falar nisso na vida, poderia ir por essa questão da sonoridade. Só que o estudante que foi nessa questão da sonoridade se estrepou, porque era uma pegadinha. O Enem colocou ali para justamente tapear os alunos que não sabiam o que era um micronúcleo e não sabiam o que era um nucleolo. O que é nucleolo, gente? É uma parte do núcleo, tá? E é uma parte do núcleo que não existe na divisão celular. Ele fala pra gente que o micronúcleo só vai existir em momentos de divisão celular. Logo, não tem como o micronúcleo ser gerado por uma estrutura que não existe no processo de divisão celular. E o nucleolo não existe no processo da divisão celular. Logo, a alternativa correta era a letra E. Ela é gerada a partir dos cromossomos. Tanto que ele fala, ó, de divisão celular. Na divisão celular, a gente tem informação de cromossomos, né? A gente tem os cromossomos sendo distribuídos no fuso mitótico e por aí vai. Então, por isso que a alternativa correta era letra E, tá? Achei uma questão difícil também, porque não é todo aluno de ensino médio que sabe o que é um nucleolo, e muito menos que já ouviu falar de um micronúcleo. Então, acho que provavelmente os alunos que acertaram essa questão foi chute mesmo, a grande maioria, tá? Ainda mais no nervoso ali, você tendo que fazer a questão com 3 minutos, você lê esse monte de coisa aqui, fuso mitótico, DNA encapsulado, divisão celular, você nem para raciocinar nada. Então, acho que muito aluno deve ter errado essa questão por conta disso. Por isso que eu classifiquei como difícil. Questão 122. Essa é outra questão que eu vou explicar para vocês e vocês vão ver que não é difícil, mas que muito provavelmente a maior parte dos estudantes deve ter errado, porque é uma prova cansativa. É uma prova que você tem 3 minutos para responder cada coisa. E tem muito estudante, né, que bate o olho ali na questão, começa a ver termos que ele nunca viu na vida e ele pula para a próxima questão. E tá certo, né? É uma prova que você precisa agilizar o seu tempo. Então, se o estudante pegou uma questão e ele começa a ver um monte de termo que ele não conhece, ele vai pular para a próxima questão. Ele vai falar, não, isso aqui é muito difícil, vou pular logo para a próxima. Só que vocês vão ver nessa questão aqui, que apesar de usar termos difíceis, ter aqui um esquema que não é nada intuitivo, né? É uma questão, na verdade, que é fácil, tá? Mas por ter muitas palavras difíceis, ter um vocabulário mais complexo, eu tenho quase certeza que uma grande parte dos estudantes deve ter errado essa questão aí, tá? Então, a questão começa com um texto e ele fala assim, ó. A produção de ATP depende do gradiente de prótons gerado pela cadeia respiratória. Nessas reações, os elétrons provenientes da oxidação do NADH em NAD+, percorrem a cadeia até chegarem à citocromo C oxidase, reduzindo ferro 3 a ferro 2. O oxigênio atua como aceptor final desses elétrons, formando água. O cianeto
é uma espécie química altamente tóxica, que tem grande afinidade pelo ferro 3+. Quando células são expostas ao cianeto, ele se liga ao sítio de ferro 3+, da citocromo C oxidase, impedindo a sua conversão em ferro 2+, e bloqueando a cadeia respiratória. Nós comentamos sobre isso, né? Na nossa aula, eu falei para vocês do cianeto. Falei que ele é usado na Segunda Guerra Mundial, né? Muitos soldados suicidas guardavam lá um frasquinho de cianeto. Caso as coisas dessem errado, eles engoliam e se matavam na hora. Falei para vocês também do incêndio da Boate Kiss, né? Que muita gente morreu porque a queima de determinados produtos ali gerou cianeto e as pessoas inalaram aquele cianeto, tá? Então a gente comentou, o cianeto não foi novidade para vocês, porque a gente falou sobre isso em sala de aula, né? E aí ele começa a falar, mostra aqui o esquema, né, da citocromo C oxidase que ele estava comentando, e pergunta, esse bloqueio aumenta a concentração celular D. Então ele falou pra gente que o cianeto bloqueia isso aqui. Ele, na verdade, é uma substância que bloqueia, ó, a citocromo C oxidase. Impede essa conversão aqui de acontecer. Tudo bem? E aí o aluno tinha que pensar o quê? Se eu tenho isso aqui bloqueado, se eu tenho a citocromo C bloqueada, vocês estão vendo que aqui do lado eu tenho uma reação que a citocromo C oxidase ela participa. Que reação é essa? Ela transforma a forma reduzida do transportador 3 em forma oxidada. Se eu não tenho a citocromo C oxidase, porque o cianeto inibiu, eu vou ter o transportador 3 sempre na forma reduzida. Ele não vai conseguir mudar para essa forma oxidada que vocês estão vendo aqui, tá? Essa é a primeira coisa. Se eu tenho esse transportador 3 sempre na forma reduzida, vocês concordam comigo que eu não vou conseguir fazer essa reação aqui. Que reação é essa? A de transformar o transportador 2 da forma reduzida dele para a forma oxidada, tá? Logo, se eu tenho cianeto inibindo isso aqui, a citocromo C oxidada, eu tenho acúmulo da forma reduzida do meu transportador 2 também. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Novamente, se eu tenho o transportador 2 na forma reduzida, eu inibo essa reação aqui. Que reação é essa? É a reação que pega a forma reduzida do transportador 1 e transforma na forma oxidada. Logo, se eu tenho isso aqui sendo inibido, eu vou ter acúmulo da forma reduzida do transportador 1. Tudo bem? E se eu tenho só a forma reduzida do transportador 1, essa reação aqui não consegue acontecer. Que reação é essa? É a reação que pega NADH e transforma em NAD, aliás, NADH, né, isso mesmo, e transforma em NAD+. Se eu não tenho essa reação sendo formada, eu vou ter acúmulo de NADH. Deu para entender, gente? Foi. Então, se eu tenho, recapitulando, né, voltando aqui no nosso raciocínio, se eu tenho o cianeto bloqueando o citocromo C, consequentemente, por conta disso aqui, eu tenho acúmulo de quê? De NADH. Então, a alternativa correta é a letra C. Tá bom? Foi, gente? Gente, então essa foi a nossa correção. Como eu falei para vocês, eu tentei deixar bem sucinto, mas é uma prova grande, eu tive que tomar um tempo para explicar as questões para vocês, né? Aproveitar até que essa aula é online, a gente pode gastar mais um tempo para poder responder as questões. Como eu falei para vocês, tinha muito mais questões fáceis do que questões difíceis, né? Então, acho que isso foi bom, tá bom? Se você acertou muito mais questões fáceis e médias, isso é ótimo para você, tá? Se você errou muito mais as questões difíceis ou não conseguiu fazer, teve que chutar mais as questões difíceis, como eu falei para vocês. Isso é ótimo para vocês, porque o Enem, ele preza pela coerência do aluno. Então, se você acertou mais fáceis e médias, ótimo.
Tá ótimo para você, você foi coerente, muito provavelmente a sua nota vai dar uma subida por conta disso. É claro que aqui a gente está analisando só as questões de biologia. E a nota não é só biologia, né? Tem física, tem química também, etc. Mas, se vocês acertaram as questões que aqui a gente falou que classificou como fácil ou médio, isso já é um prognóstico bom aí para a prova de vocês, tá bom? Então, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a essa aula, em relação às questões do Enem, podem falar comigo, tá? Que aí a gente responde na próxima aula, tá bom? Então, um grande abraço, até a próxima aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida também, vocês podem me contactar pelas redes sociais, aqui está o meu Instagram, para vocês entrarem em contato comigo, tá bom? Gente, até a próxima aula, então.